Nessa aula, iremos discutir as duas faces do carboidrato, da lipogênese de novo ao emagrecimento. É comum observarmos nas redes sociais defensores de que o carboidrato engorda, estimula a insulina, logo, se eu quero emagrecer, eu preciso retirar o carboidrato da dieta ou diminuir. Por exemplo, fazendo uma dieta low carb ou cetogênica, que necessariamente seria mais efetiva durante o processo de emagrecimento. Por outro lado, também podemos observar nas redes sociais uma outra argumentação, que o carboidrato não teria esse papel. E, na realidade, diminuir ou zerar o carboidrato na dieta não seria o mais adequado, especialmente para quem faz atividade física vigorosa durante o processo de emagrecimento. O que eu quero mostrar aqui para vocês são esses dois pontos de vista, essas duas faces do carboidrato. Será que ele tem essas duas faces de fato? Então eu vou tentar provocar um pouco vocês nessa apresentação e discutir essa questão, se o carboidrato engorda ou não, se realmente ele está envolvido com o processo da obesidade. Então a gente vai contextualizar, situar o problema, discutir e ao final da aula iremos resolver essa questão. Espero que eu tenha êxito nesse objetivo. Então vamos lá? Vamos iniciar. Bom, para iniciar essa discussão do carboidrato, imagina você que está me escutando agora, está no seu consultório. Então você nutricionista formado, que já está no consultório, você nutricionista que está se reposicionando no mercado, há muito tempo não estava na consulta, mas está voltando, ou está pela primeira vez iniciando essa jornada no consultório. Ou para você aluno, graduando, segundo período, primeiro período, quarto ou recém-formado. Imagina essa situação. Você agora, nesse momento, independente se graduando, recém-formado ou voltando para o mercado de trabalho, você está nesse momento no consultório recebendo um paciente, um cliente, como na figura aqui abaixo. E aí? Começamos a anamnese. Quem é esse paciente? Uma conversa, uma escuta ativa, uma metodologia de escuta ativa, onde você escuta mais o paciente, deixa ele falar, para depois você fazer aquelas intervenções pontuais ou ao final. Mas escuta a dor dele. O que ele veio procurar? Por que ele veio te procurar? Qual é a dor dele? Qual é a transformação que ele quer ter? Dentro dessa anamnese, dentro dessa escuta ativa, olha o que a gente observa desse cliente particular. Né? Qual foi o grande motivo da consulta? Bom, como vocês podem observar, esse paciente é um atleta profissional de ginasta. Um atleta profissional de ginasta. E aí? Qual foi a principal queixa? A dor dela. É isso que a gente tem que focar inicialmente. Ela traz para você algumas considerações. Ela apresenta uma anemia importante, uma anemia ferropriva, muito insônia, relata insônia, não consegue dormir direito, acorda cansada, acorda sem disposição, o vigor físico vem caindo ao longo do tempo, sente essa falta de energia, com certeza falta de energia, as lesões começam a aparecer, sabe aquele resfriadinho? Começa a ficar mais incidente, e um resfriado para quem não é atleta talvez não mude muito a vida dele. Por exemplo, você pode ser um home office, você pode trabalhar em casa, um resfriado aqui, outro ali, talvez não afete muito a sua rotina, mas para um atleta pode interferir sim. Então aquela infecção no trato respiratório superior, aquela inflamação na garganta, aquele resfriado que não sai nunca. Isso impacta no treino e na competição. As lesões começam a aparecer mais, incidência maior de lesão. E, óbvio, tudo isso culmina com a queda da performance. Então, ela vem relatando para você que para o atleta o mais importante é a queda na performance. Você fica intrigado com aquela situação e quer ajudar, quer transformar a vida daquele atleta. E a gente vai continuando, né?
essa consulta nutricional. Temos que pensar em diversas esferas do estilo de vida dessa pessoa, inclusive. Mais especificamente, sendo mais pontual aqui nesse caso, nesse momento, como que anda o treinamento desse atleta? Como que o descanso está sendo desenvolvido? Estamos descansando de forma satisfatória? E a parte da nutrição? Tudo isso a gente tem que pensar para tentar entender o que está acontecendo na vida daquele ser humano, na vida daquele atleta, para juntos, com outros profissionais, multiprofissional, mas contribuindo aqui com a parte da nutrição, como que a gente poderia melhorar a performance, melhorar essa questão da anemia, melhorar a questão da insônia e todos os outros problemas que a atleta trouxe para a gente no consultório. É isso que a gente tem que pensar. Mente aberta para pensar em todas as esferas, não só na nutrição, mas como a nutrição pode contribuir nesse cenário que o paciente trouxe para a gente no consultório. Então, quando você olha o treinamento dessa atleta, o treinamento está pesado. Está no momento do treinamento, dentro da periodização do treino, vale lembrar que a periodização do treino ela é fornecida pelo treinador, pelo coach, pelo profissional de educação física. No caso do atleta, está visando a principal competição do ano. Então, existe toda uma periodização do treinamento que inicia provavelmente no início do ano, com todas as avaliações físicas, capacidade física, avaliação nutricional, psicológica, laboratorial, para sabermos como o atleta se encontra. Seria o ponto A. Como o atleta se encontra hoje, em termos físicos, emocionais, nutricionais. E onde que ela quer chegar, que é o ponto B. Olha, competição-alvo, sei lá, vai ser em outubro. Aquela é a competição-alvo. Então, a gente tem que ter um planejamento a partir dos resultados dessas avaliações mencionadas para que a atleta chegue em outubro com a melhor performance possível. Então, existe a periodização do treinamento. A depender do esporte, essa periodização pode ser realizada de diversas formas, com características diferentes. Por exemplo, numa atleta ginasta, com certeza, a questão da força, potência, coordenação motora, flexibilidade, são capacidades físicas que contam muito. Talvez a flexibilidade aqui conte mais do que para um atleta maratonista, um triatleta. Então, existem as especificidades, mas isso é com o treinador. Mas é bom o nutricionista esportivo entender da periodização do treinamento, em qual momento esse atleta se encontra na periodização do treinamento. Que a depender do momento, o treino pode estar sendo conduzido, realizado de uma forma muito, mas muito diferenciada, que pode impactar, obviamente, na demanda de energia total a ser prescrita pelo nutricionista, quantidade total diferenciada de carboidrato, proteína e lipídio, e sem contar dos componentes ou compostos, melhor dizendo, os compostos ou substâncias bioativas. Existe também uma periodização na suplementação nutricional, pode existir, tudo em função do treinamento. Então, estamos na fase de treinamento, estamos na fase de competição, a gente tem que saber. O nutricionista esportivo tem que ter esse contato mais direto. No exemplo aqui dessa atleta, ela estava numa fase de treinamento bem intenso. Uma atleta de ginasta treina bastante. E é uma atleta que ainda está em fase de crescimento. A idade dela, cronologicamente falando, é uma adolescente. Está em fase de crescimento, requer muita energia, tanto para crescer quanto para atender a demanda do treinamento. Por vezes, é uma atleta que ainda estuda, na parte da tarde, na parte da noite, o dia muito corrido. É muito estresse, uma carga de treino muito grande, muita pressão, por vezes, do pai, do patrocinador, por uma boa performance, mesmo com aquela lesãozinha, com a mão doendo, com o pé doendo, o joelho já está doendo, ainda assim tem que treinar. E tem muitos mitos também em relação à nutrição. Vamos chegar lá. E o descanso? O descanso não estava satisfatório. Ela relatava muita insônia. Não dormia direito. Por vezes você vai ver que a mudança até de hábito pode ajudar.
tomava muito café à noite, o celular ficava ligado junto com a televisão até tarde da noite. Então, são algumas coisas que a gente pode visualizar que não tem nada a ver com a nutrição diretamente, por exemplo, no caso da tela do celular, que está atrapalhando a noite de sono. Então, pense nisso. Visão 360. Visão 360. Nutricionista contemporâneo tem que ter uma visão 360 graus para poder ser mais assertivo no momento de um planejamento nutricional. Correto? Então, o treinamento estava muito pesado, muito intenso e o descanso não estava adequado. Associado a isso tudo, quando a gente vai conduzindo essa consulta nutricional, essa anamnese, essa escutativa, essa entrevista motivacional, onde estamos ali para tentar identificar as âncoras que não deixam, no caso, esse atleta ir mais longe, o que está afundando esse Titanic, esse barco, né, vamos dizer assim, quais são os icebergs que a gente tem que tirar, desviar. Então, quando a gente vai agora para a avaliação nutricional, mais especificamente, o que a gente observa nesse atleta? Carbofobia. Carbofobia, isso mesmo, carbofobia. Então, vários atletas que têm a questão do peso corporal, aparência, composição corporal magra, tem muito essa questão do emagrecimento. Alguns acreditam que o carboidrato engorda, muito influenciado pela rede social. Mais antigamente, quando a rede social nem existia, influenciado pelo técnico, pelo treinador, né, por outros atletas mais experientes. Olha, o carboidrato engorda, você tem que tirar o carboidrato da sua vida ou diminuir. E como que essa informação casa com a informação que eu tenho que treinar pesado, onde o treino pesado aumenta a demanda pelo carboidrato. E aí começa a dar problema. Médio e longo prazo, as lesões aparecem, o resfriado aparece, aí vai aparecer a queda da performance, uma insônia. Isso tudo está relacionado. Na avaliação nutricional, detectamos uma carbofobia. A atleta acreditava que ela tinha que tirar o carboidrato para melhorar a performance dela. Então, a ciência foi evoluindo, né? E o que a gente sabe hoje, que o carboidrato, obviamente, é muito importante. Sabemos isso há mais de 100 anos, literalmente, né? Essa relação do carboidrato com a alta performance. Mas a ciência evoluiu e temos hoje um termo cunhado, que é aquele RED-S. Vocês podem estar observando aqui, ó. Eu vou marcar aqui para vocês. Tá vendo, ó? RED-S. S é de esporte, do inglês, né? Uma sigla. E aqui é deficiência energética relativa. Então, o atleta que tem uma deficiência energética relativa, no caso em função do esporte também, ele pode estar desenvolvendo, né, dentre outras coisas, o overtraining. Está associado. O overtraining é uma palavra que dá a ideia que o problema é o excesso de treinamento. Na realidade, não é o excesso de treinamento. É o excesso de estresse, seja físico, emocional, psicológico, estresse às vezes com a família, o atleta está se separando, ou perdeu um ente querido, ou perdeu um pet, um cachorro, tudo é estresse, estresse de viagem, jet lag, né? A questão do fuso horário, tudo acaba sendo estresse. E uma comida, uma alimentação não adequada, obviamente contribui para esse estresse. Então, o overtraining seria mais ou menos isso. E o RED-S tem tudo a ver com a questão do overtraining. Então, o que a gente tem que fazer enquanto profissional? Identificar que a atleta está nessa situação e tentar tirar ela dessa, entre aspas agora, armadilha. Tentar identificar, né, os hábitos, a rotina dela, dentro da rotina dela, o que está induzindo a ela levar, ela ser induzida, né, a estar no processo de overtraining, né? E dentro de uma equipe multiprofissional, tentar ajustar treinamento, dieta, sono, descanso, suplementação, para que essa atleta volte a ser aquela atleta potencial com uma performance inabalada. Isso que a gente tem que fazer enquanto profissional é o tratamento. Então, aquela atleta que estava toda arrebentada, física e emocionalmente, ela tem que voltar ao auge. Dentro disso, dessa carbofobia relatada pela atleta, que a gente percebeu nessa anamnese, a atleta por vezes nem percebe inicialmente, mas já não come fruta, não come macarrão, pão, batata, leguminosa, uma dieta muito restritiva, inclusive, não tem essa habilidade toda
em relação aos alimentos, não sabe a composição dos alimentos e vê muita internet, muita desinformação. Então, o que a gente precisa fazer? Educação nutricional. Educação nutricional. Explicar para a atleta, tirar as dúvidas dela, dar aula literalmente, obviamente conversando no nível que ela entenda, dar os exemplos corretos, mas fazer entender para a atleta que o carboidrato talvez não seja o vilão. Não seja o vilão, ela possa voltar a comer um pouco mais. Vamos discutir aqui na aula. Tá? Então, carboidrato engorda? Essa é uma questão. Pensa com você agora, você que está me escutando agora nesse vídeo. Dá um pause. O que você responderia para um atleta desse, um cliente qualquer, que não seja do alto nível, para os seus familiares, amigos, outros profissionais, num evento científico? Carboidrato engorda? Mas não adianta falar só não engorda ou sim engorda. Você tem um argumento? Você tem uma argumentação forte, consistente, que você consiga realmente convencer alguém, a sua visão, a sua opinião, seja para o lado A ou para o lado B? Sim, engorda ou não engorda? Quem sabe, talvez, mas contextualizar. Você conseguiria fazer isso? E é exatamente por isso que a gente está aqui. Eu quero te ajudar, contribuir a contextualizar e emitir uma opinião com mais segurança, mas saindo daquela fisiologia rasa. A gente tem que aprofundar um pouco o conhecimento. E para responder essa ou qualquer outra pergunta, a bioquímica vai nos ajudar. A bioquímica básica, o livro do Leninger, do Stryer, do Devlin, do Volt, ela ajuda. Então você, que ainda é graduando, não perca essa oportunidade de estudar a bioquímica. Você que já se formou de forma recente, ou aquele profissional que já está há muito tempo no mercado, revisite a bioquímica básica. Ela vai ajudar, vai te dar alicerce para você ter o raciocínio clínico adequado. Mas além da bioquímica básica, óbvio, a gente tem que ir também na literatura, estudos clínicos. Bioquímica básica é o primeiro passo, o primeiro tijolinho da construção dessa casa. Mas o estudo clínico com o ser humano, estudo muito bem conduzido, com uma metodologia adequada, grupo controle, crossover, longitudinal, bem delineado metodologicamente, ele vai poder responder algumas perguntas, especialmente quando esse estudo não é aquele artigo original, quando você já tem um consolidado maior, artigos de revisão sistemática, meta-análise, posicionamento oficial de alguma entidade importante. É importante você entender isso. Então, além da bioquímica básica, fisiologia básica, você também ter acesso aos posicionamentos e às grandes revisões e as meta-análises. Vai te ajudar a pensar se aquela conduta está mais assertiva ou não. E é claro, no planejamento alimentar, também adequar ao estilo de vida, a possibilidade desse cliente, em relação até a parte financeira, a parte emocional, a rotina, se ele consegue comer ou não aquele alimento em determinado horário. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Potenciais alergias, ou simplesmente, eu não gosto desse alimento, não faz parte da minha vida, é difícil implementar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas eu quero provocar vocês, Como eu estava comentando, você se sente confiante em discutir esse tema com a atleta? Você já percebeu que ela está com um problema ali do carboidrato? Você percebeu que ela está consumindo pouco carboidrato, tem uma aversão ao carboidrato porque acredita que o carboidrato engorda, mas a performance está caindo. Você consegue linkar essas duas informações? E mais do que linkar essas duas informações, comer pouco carboidrato e a performance está caindo. Discutir, não no nível como está aqui, ali no nível da ponta do iceberg. Eu quero discutir com vocês aqui. É de forma mais aprofundada. E poucos profissionais conseguem discutir de forma mais aprofundada. Na internet você vê muito berro. O berro do grupo A e o berro do grupo B. Querem berrar mais alto como se fosse vencer a luta, vencer a guerra, vencer a briga, vencer a discussão. Não com argumento, mas pelo berro. E não é assim que funciona. Então, o que a gente tem que fazer aqui é ver as argumentações. Eu quero provocar vocês. A minha grande objetivo aqui é provocar, é uma reflexão. Então, todo mundo sabe que a questão do carboidrato, como está representado aqui, ele está envolvido em algumas vias metabólicas. Está aqui o carboidrato representado. E aí pode ser o carboidrato vindo do macarrão, da batata, do morango, da pera, da melancia.
enfim, das leguminosas, várias fontes. Mas, quando tem toda a digestão e absorção, chega na corrente sanguínea basicamente ali a glicose. Tá? A glicose serve para diversos destinos metabólicos dentro da célula. Um deles, o clássico, ainda mais numa aula de exercício físico, é a geração de energia, ATP, a famosa glicólise, ou pela degradação do glicogênio, uma vez que essa glicose pode ter sido previamente estocada na forma de glicogênio. E os dois estoques são glicogênio hepático no fígado, que quando degradado contribui para a manutenção da glicemia, isso é glicogenólise, especialmente em momentos de um jejum mais prolongado, durante a noite de sono, um exercício físico mais intenso. Eu degrado o estoque de glicogênio previamente estocado, quando eu tive oferta de carboidrato. Então, o nosso fígado tem um estoque de glicogênio que, quando o estímulo adequado chega no hepatócito, é degradado. Por exemplo, no exercício físico, vai ser um estímulo adrenérgico principal. Já no jejum mais prolongado, você pode ter um glucagon, quem sabe um cortisol chegando em um segundo momento. E aí você degrada o glicogênio hepático, isso tem um termo, que é a glicogenólise, e liberamos glicose para a corrente sanguínea, para que os outros tecidos tenham acesso à glicose e possam também gerar energia a partir dela. Claro que geramos também energia a partir da gordura, com certeza. Existe uma proporção, uma adequação, tecido específico e dependendo do momento metabólico. Correto? Bom, o glicogênio estocado no músculo, ele pode ser degradado também pela glicogenólise, especialmente durante o exercício e com caráter intenso. Vai ter uma sinalização extracelular, no caso a própria adrenalina, mas também tem uma sinalização intracelular. Dentro do próprio músculo esquelético, em esforço vigoroso, existe uma sinalização para glicogenólise, degradação do glicogênio muscular, para gerar energia também sob a forma de ATP. Isso todo mundo sabe, não há problema algum. Mas o carboidrato ele também pode seguir outras vias metabólicas, correto? E aí, quando em excesso, tem a via metabólica denominada lipogênese de novo. Lipogênese de novo que nada mais é do que a conversão da molécula da glicose em uma molécula de gordura, o ácido graxo. Óbvio, não vai ser uma única molécula de glicose virando um ácido graxo. Não. São várias moléculas de glicose para dar origem ao principal ácido graxo produzido, que é o palmitato. O palmitato tem 16 carbonos na estrutura, 16. Ele é saturado. E a glicose só tem 6 carbonos. Então, não tem como uma molécula de glicose ser convertida em uma molécula de palmitato. São várias moléculas de glicose. E durante o processo, a gente requer o esqueleto de carbono da glicose, a gente requer o estímulo insulinêmico que a glicose induz, justamente porque a insulina vai acelerar todo o processo enzimático da maquinaria metabólica interna, ativando, por exemplo, o fluxo glicolítico, ativando, por exemplo, a via da pentose fosfato, fundamental para a lipogênese de novo, especialmente no tecido hepático. Bom, a via da pentose fosfato é capaz de produzir NADPH. NADPH é fundamental como doadora de hidrogênio para esse ácido graxo palmitato crescente. A gente vai entender um pouquinho mais já, tá? Mas o NADPH, na via da pentose fosfato, ativada pela insulina, que é um desvio do metabolismo da glicose, consegue produzir esse NADPH que vai doar esse hidrogênio para o ácido graxo que está sendo produzido pelo multicomplexo enzimático ácido graxo sintase. Lembra? O palmitato, que é o principal ácido graxo, tem 16 carbonos na estrutura, mas ele é rodeado de hidrogênio. São 32 hidrogênios que tem que ter alguma origem. Uma delas é a via da pentose fosfato. A outra é a via málica, mas essa eu não vou entrar em detalhe agora. Tá? A enzima málica, melhor dizendo. A enzima málica consegue também produzir NADPH para a gente conseguir fazer esse ácido graxo saturado, palmitato, 16,0. O outro ponto importante que relaciona o metabolismo da glicose, insulina e a lipogênese de novo, ou seja, síntese de ácido graxo, é que a glicose também consegue ter um desvio metabólico a partir dela e a gente consegue formar o glicerol fosfato, que vai ser uma estrutura importante na sequência ao se associar aos ácidos graxos, conseguir formar o triacilglicerol.
o famoso TG, ou triglicerídeo. Então perceba, a glicose, ela consegue doar seus esqueletos de carbono para formar o ácido graxo, ela consegue ser desviada para formar o glicerol, que vai ser a estrutura fundamental para ser associada ao ácido graxo para formarmos o triglicerídeo, ou triacilglicerol. A glicose estimula a insulina, que ativa todo esse processo. A glicose pode ser desviada para pentose fosfato, para produzir o NADPH. E aquela enzima málica também está associada ao metabolismo indiretamente dessa glicose, produzindo NADPH como doador, né, poder redutor para esse ácido graxo crescente. Então tem tudo a ver, a glicose realmente está associada à lipogênese de novo, correto? Mas a gente tem que observar em qual momento metabólico isso acontece, em qual circunstância, para saber se realmente a pergunta inicial, uma das faces, né, desse carboidrato, o carboidrato engorda de fato? Quem se apega a toda essa informação até aqui agora, que eu estou mostrando, vai concluir que sim, olha, o carboidrato engorda, então eu tenho que tirar o carboidrato da minha vida. Calma, vamos evoluir aqui com a nossa aula. Vou dar outras informações para vocês. Então esse é um livro que eu gosto muito, indico, já tem traduzido para o português. Manual de Bioquímica com Correlação Clínica. Esse slide vem de lá. E aqui está mostrando o estado alimentado. Então você pode observar aqui o trato gastrointestinal, absorvendo, por exemplo, a glicose dos diferentes alimentos, a veia porta, que liga literalmente o trato gastrointestinal ao fígado. Durante o processo foi estimulado pela célula beta-pancreática aquele hormônio insulina. E aqui está o fígado. Eu já destaquei no fígado o que está me interessando nesse momento. A glicose, destacado aqui, com asterisco vermelho, sendo convertido em piruvato. Opa! Glicose sendo convertida em piruvato. Isso é fluxo glicolítico, degradação normal da glicose, correto? Tem muita glicose chegando, estou no estado alimentado, acabei de consumir muito carboidrato, então o fígado consegue converter a glicose, uma molécula de glicose, em 2 moléculas de piruvato. Isso é fluxo glicolítico normal, tá? E olha que a gente pode observar aqui, esse piruvato sendo convertido em gordura. Claro que aqui tem várias e várias etapas, como eu já comentei, mas é possível. Uma molécula de glicose é possível sim ser convertida em uma molécula de gordura. Ponto. Uma vez produzida essa gordura no fígado, essa gordura ela é convertida juntamente, né? Ela é associada, melhor dizendo, a colesterol, que também é gordura, que também é lipídio, é associada a fosfolipídio, é associada a proteína, e aí a gente forma a famosa VLDL, que é uma lipoproteína, VLDL, que cai na corrente sanguínea no estado alimentado, e chega nos diferentes tecidos. O tecido adiposo, ele é capaz de captar essa gordura, esse triglicerídeo do VLDL. O tecido adiposo tem no seu endotélio uma enzima denominada lipase. Lipase degrada gordura. É uma lipase lipoproteica, degrada a gordura da lipoproteína, nesse caso específico a VLDL. E quando ele degrada o triacilglicerol do VLDL, os seus subprodutos dessa reação, glicerol e ácido graxo livre, têm acesso à célula adiposa, ao meio intracelular do adipócito. O glicerol e o ácido graxo livre. E uma vez lá dentro, eles se reesterificam, volta a ser o triacilglicerol. Então perceba que a glicose lá do seu brigadeiro, ou da fruta, ou do macarrão, nesse momento pode estar sendo convertido no fígado em gordura, depois ser empacotado em VLDL, uma lipoproteína, e ser distribuído, canalizado para o seu adipócito. Aí você pode estar achando nesse momento, novamente reforçando, está vendo? Eu já engordei. Calma, vamos dar mais informação ainda. Estou construindo o raciocínio junto com vocês. Vamos lá. Tá? Então, esse aqui é um mapa metabólico um pouquinho mais complexo, mas eu não vou explorar ele todo. Já destaquei aqui em cima, ó, em vermelho, a glicose sendo convertida em glicose 6-fosfato, que é a primeira reação da glicose. A primeira reação que a glicose, a molécula de glicose, sofre nos seus tecidos, por exemplo, aqui no tecido hepático, uma fosforilação com gasto de energia, com gasto de ATP, e é convertida em glicose 6-fosfato. Na sequência, o que a gente pode observar no estado alimentado? Essa glicose 6-fosfato sendo canalizada para formar glicogênio hepático, para no momento futuro, esse glicogênio hepático, no momento específico, né, do jejum, por exemplo, um exercício mais intenso, esse glicogênio ser degradado pela glicogenólise e formar glicose livre novamente, para ela chegar na corrente sanguínea e
tentar manter a glicemia dentro da faixa de normalidade, tá? Vamos dando sequência, agora é o fluxo glicolítico como um todo. Olha a glicose sendo convertida em uma molécula de piruvato. Uma molécula de glicose sendo convertida em 2 moléculas de piruvato. E o piruvato tem diversos destinos metabólicos, a depender do momento específico da célula, diversos. Eu vou explorar porque é o seguinte, ele está seguindo o ciclo de Krebs. Então, o que a gente está vendo aqui agora, marcado em amarelo, é o famoso ciclo de Krebs. Não, eu não vou explicar o ciclo de Krebs nesse momento, não há necessidade. É só o destino metabólico sendo convertido, né, nos intermediários do ciclo de Krebs. Agora, se esse carboidrato estiver em excesso, vamos frisar, em excesso na nossa alimentação, né, tá com superávit energético, por exemplo, olha o que ele pode acontecer. Esse carboidrato ser desviado, né? Lembra que o ciclo de Krebs está na mitocôndria, na matriz mitocondrial, mas esse carboidrato ser desviado, nem carboidrato mais é um intermediário do ciclo de Krebs, aqui no nível do citrato, ele pode ir para o citosol e o citrato no citosol ser convertido em oxalacetato e acetil-CoA e seguir o destino, por exemplo, de síntese de ácido graxo, que é a lipogênese de novo. Então, vocês podem ver o acetilcoenzima sendo convertido em malonil-CoA, existe uma enzima que faz isso. Depois o malonil-CoA, diversas moléculas de malonil-CoA, diversos outros NADPH, já citado por mim anteriormente como poder redutor. Nesse multicomplexo aqui, ácido graxo sintase, AGS, a gente forma o ácido graxo, que o principal é o palmitato, que pode ser convertido depois em triglicerídeo, se eu tiver acesso ao glicerol fosfato. Perceba que existem outras possibilidades de destinos metabólicos, mas a gente está frisando nesse momento a lipogênese de novo, tá? Então, a lipogênese de novo está favorecida principalmente com estímulo, melhor dizendo, insulinêmico. Então, tudo aí, ó, glicose sendo convertida em ácido graxo, lipogênese de novo, insulina elevada. Os defensores do low carb ou da cetogênica vão ver esse slide, vai dizer, tá vendo? Bingo! Eu tenho que abaixar o estímulo insulinêmico e eu tenho que abaixar o nível do carboidrato na alimentação para não formar gordura. E aí eu vou emagrecer. Mas calma, segura essa informação e vamos discutir um pouquinho mais para frente. Logo o carboidrato engorda. Então, defensor lá da low carb, logo o carboidrato engorda. Então, resumão novamente. Fornece esqueleto de carbono para o ácido graxo, fornece NADPH, poder redutor, pela via da pentose fosfato e enzima málica, estímulo insulinêmico, que estimula todas essas vias metabólicas no estado alimentado, rico em carboidrato, e aí a lipogênese de novo está favorecida. Logo, vamos cortar o carboidrato, vamos cortar o pão, a banana, o macarrão, a fruta, a leguminosa. E aí eu pergunto para vocês, esse mesmo carboidrato, fruta, pão, macarrão, leguminosa, vamos olhar agora um outro atleta em um outro momento metabólico. Esse atleta aqui, por exemplo, olha, um atleta de fisiculturismo no momento daquela fase do cut, que ele tem que secar, que ele tem que emagrecer, que ele tem que perder gordura corporal. Ele consome carboidrato aqui. Com certeza ele consome. Alguns fazem cetogênica? Alguns fazem cetogênica. Mas outros consomem carboidrato aqui. E esse carboidrato que ele está consumindo aqui? Seja a fruta, por exemplo, né? O morango, a melancia, o melão. Está virando gordura? Será que está virando gordura? Mas eu estou vendo o cara secar. Eu estou observando claramente o atleta secar. Ele está virando gordura? Não, mas não é o mesmo carboidrato? É a mesma fruta. Então, qual é a diferença? Uma diferença gritante é o balanço energético. Balanço energético é que a gente esquece. Às vezes, a gente esquece o básico. O balanço energético é fundamental aqui no modelo. Então, nesse modelo de um atleta de fisiculturismo querendo emagrecer, secar para ir para o palco, para performar, o balanço energético está negativo. Não tem carboidrato nenhum no mundo, com estímulo insulinêmico nenhum, que vai engordar o cidadão com balanço energético negativo. De 500 calorias, de 250 calorias, de 1000 calorias, não tem como. Se eu estou em balanço energético negativo, em algum momento desse fluxo metabólico dinâmico, que é o nosso organismo, ele vai ter que tirar da reserva, e a reserva de gordura corporal, para sustentar aquele organismo, aquele corpo.
Então, o balanço energético negativo crônico é fundamental para o processo de emagrecimento. Como conseguir esse balanço energético negativo de forma sustentável? Aí que está a mágica, observando o estilo de vida da pessoa. Aí que está a mágica. Não é só fazendo restrição pela restrição. Que aí você pode ficar com muita fome, por exemplo, perder o autocontrole em relação aos alimentos e ficar insustentável aquela sua rotina. Tá? Mas aqui eu só quis provocar nesse momento que seriam as duas caras do carboidrato, bem entre aspas. Até agora eu disse em relação à lipogênese de novo, estava dando a induzir que o carboidrato engorda. Agora eu vou para um outro atleta consumindo o mesmo carboidrato, porém em quantidade menor, com déficit calórico, mas o mesmo carboidrato agora não engorda, mesmo com pico de insulina? Como assim? Porque o balanço energético conta. Aí você pode pensar, bom, mas se o balanço energético estiver positivo, o carboidrato vai engordar. É isso que a maioria vai pensar, mas se o balanço energético estiver positivo, o carboidrato vai engordar. Olha, gente, não dá para descartar 100% essa possibilidade. Mas ainda assim, mesmo nesse cenário com superávit calórico importante, o carboidrato ele vai ter uma outra contribuição aí, porque provavelmente a sua dieta é mista. Ela tem gordura, ela tem carboidrato e tem proteína. Ela não só tem carboidrato, ela tem os 3 macronutrientes. E aí eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Eu vou voltar para aquele mapa metabólico que eu tinha mostrado com um pouquinho mais de detalhe, da lipogênese de novo, mas eu vou inserir agora onde entraria a gordura da dieta nesse mapa metabólico. Vamos dar uma olhadinha. É uma provocação também, um raciocínio para a gente pensar aqui. A lipogênese de novo a gente já viu. É a glicose virando ácido graxo, depois triglicerídeo. E a insulina estimulando todo o processo. Ok. Agora eu estou botando aqui o lipídio da dieta. Tá vendo? O lipídio da dieta é o que você está consumindo. Oleaginosa, abacate, é aquela carne lá do churrasco. Tudo isso tem gordura. E aí eu fico pensando aqui, beleza, mas no modelo também de superávit energético, porque essa é a primeira premissa, né? Eu já entendi e eu sei que eu tenho que ter um superávit energético crônico, consistente, não precisa nem ser todo dia, mas tem que ser crônico e consistente. Um dia eventual que eu tenha um balanço energético neutro ou até negativo, mas se todos os outros dias são consistentemente com superávit energético, eu vou engordar. E aí, novamente, se eu tenho um superávit energético, não é porque eu estou consumindo apenas mais carboidrato. Provavelmente tem mais gordura e mais proteína também. A dieta é mista, tem os 3 macronutrientes. E aí, para aquele defensor, de novo, do low carb ou da cetogênica, dizendo que eu preciso tirar o carboidrato, o estímulo insulinêmico, senão eu vou engordar, e essa gordura toda que você está consumindo, porque, por exemplo, numa dieta cetogênica clássica, 80% do que você está consumindo em valores energéticos vem da gordura. E se essa gordura estiver em excesso? Porque, novamente, tem que estar em excesso, tem que estar em balanço energético positivo para engordar. Então, essa gordura em excesso, como está colocada aqui nesse slide, ela não pode ir direto não para o triacilglicerol, ser convertida em triacilglicerol? Com certeza sim. Com certeza sim. E o papel do carboidrato está nesse sentido. O carboidrato numa dieta mista, com superávit energético crônico, com estímulo insulinêmico, vai inibir ou dificultar a degradação da gordura que já está estocada previamente no tecido adiposo na forma do triacilglicerol. O estímulo insulinêmico ele não induz lipólise, que seria a degradação do triacilglicerol no tecido adiposo. Ele induz lipogênese. Então, o papel do carboidrato numa dieta mista em superávit energético é muito mais no sentido de inibir a lipólise, ou seja, a mobilização da gordura previamente estocada para gerar energia, correto? E converter ou estimular o transporte dessa gordura em excesso da dieta diretamente para o tecido adiposo. Porque isso, gente, é muito mais eficiente para o organismo humano, pegar a gordura da dieta e jogar no tecido adiposo e mantê-lo lá estocado em superávit energético. É mais eficiente. Você pegar uma molécula de glicose e através da lipogênese de novo, convertê-la em ácido graxo, triglicerídeo na sequência, é um processo muito menos eficiente. Na verdade, é um processo ineficiente. Eu gasto muita energia
do potencial energético da molécula de glicose, para converter em ácido graxo. Isso não tem muita eficiência. Já perdemos aí em torno de 15% do potencial energético da glicose só para converter em gordura. Se a gente fosse comentar do aminoácido sendo convertido em ácido graxo, a eficiência pior ainda. A depender do aminoácido, mais ou menos 25 a 30% do potencial energético desse aminoácido já é perdido só para convertê-lo de aminoácido ao ácido graxo. E durante a nossa evolução, sempre faltou comida. Nunca teve comida em excesso. Então, sempre ao longo da evolução da nossa espécie, o nosso corpo foi muito mais hábil, desenvolveu geneticamente falando, metabolicamente falando, bioquimicamente, fisiologicamente, ele é muito mais poupador nesse sentido. Ele vai ser mais eficiente, vai pegar o caminho mais eficiente. Se está chegando mais gordura e mais carboidrato para mim e ambos estão em excesso, é muito mais eficiente para o sistema pegar aquela gordura em excesso e estocá-la na forma de triacilglicerol no tecido adiposo, ao invés de pegar a glicose e, através da lipogênese, de novo, diversas reações para converter a glicose em ácido graxo para aí sim poder ser estocado no tecido adiposo na forma de triacilglicerol. Você acha que o organismo vai fazer o quê? Vai pegar o lipídio em excesso ou a glicose em excesso? Com toda certeza o lipídio em excesso. E aquela glicose que está em excesso, ela vai ser direcionada majoritariamente, no primeiro momento, para ser estocada na forma de glicogênio, hepático ou muscular, e, claro, porque o estoque de glicogênio é finito, né? É um valor X que não é tão alto assim. Não temos mais ou menos somando todo o glicogênio corporal, muscular mais hepático, 1 kg, 1,5 kg. Claro que esses valores podem mudar um pouco, dependendo do tamanho do sujeito, da pessoa, e se ele é atleta ou não. Atleta de resistência, por exemplo, maratonista, triatleta, ultramaratona, tem um estoque de glicogênio um pouco maior, pode ter um estoque um pouco maior. Atletas de força e potência também. Enfim, atletas podem apresentar um estoque de glicogênio corporal um pouco maior do que os indivíduos não atletas. Ainda assim, não vai passar de 2 kg, 1,5 kg, 2 kg. É muito pouco comparado ao estoque de gordura. Enfim, mas por que eu falei isso? Porque aquele carboidrato em excesso, ele pode ser estocado como glicogênio? Pode, mas isso tem um valor finito. Na sequência, didaticamente falando, esse carboidrato em excesso, que está dando pico de glicose no sangue, hiperglicemia, após essa refeição e com superávit energético, esse carboidrato vai ser desviado para o fluxo glicolítico, para gerar energia na forma de ATP. Então, a maioria das células passam a cada vez mais queimar esse carboidrato em detrimento da queima da gordura. Então, olha o papel do carboidrato aí. E, de novo, estou frisando sempre, em superávit energético. Desvia a gordura da dieta para o tecido adiposo, inibe a lipólise e favorece a lipogênese. Mas a lipogênese, de novo, não é tão favorecida como a maioria das pessoas acreditam. Claro que existe conversão, sim, da glicose em ácido graxo em gordura, sim. Mas os estudos mostram que mais ou menos 10, 20% apenas dessa glicose em excesso, em superávit calórico, em uma dieta mista, 10 a 20% é convertido em ácido graxo. Os outros, realmente, ou é desviado para a geração de energia na forma de ATP, glicólise, ou como estoque, de glicogênio corporal. Então, pensa nisso. Uma dieta cetogênica cheia de gordura em superávit energético vai favorecer também o cidadão ganhar peso. Não adianta ficar o dia inteiro comendo oleaginosa, beliscando oleaginosa, cheio de caloria, cheio de gordura, e você vai engordar da mesma forma, mesmo que o pico de insulina não seja tão alto assim. Você vai engordar da mesma forma. O superávit energético está ali batendo na porta. Por outro lado, se essa dieta cetogênica estiver com déficit calórico, você vai emagrecer. Com déficit calórico, você vai emagrecer, porque ele é o número 1, ele é o que comanda isso. Tem um déficit calórico crônico, eu tenho que tirar da minha reserva, e minha reserva é de gordura. Porém, uma dieta cetogênica clássica, com muita gordura, com uma proteína moderada e o carboidrato muito baixo ou quase nada, fica difícil você implementar o exercício. Claro que tem pessoas fora da curva e aguentam, mas a maioria, a grande maioria, não vai aguentar, principalmente aquele exercício moderado mais para vigoroso. Você precisa do carboidrato. Por mais que o seu corpo também consiga se adaptar à falta do carboidrato, em algum momento ele se adapta,
ele já não precisa de tanto carboidrato assim. Mas ainda assim, para performar, se for para uma performance, o exercício intenso vai demandar do carboidrato. E aí você vai sentir. Para ganho de massa magra também, músculo, tem que treinar pesado a musculação, por exemplo, você vai precisar do carboidrato. Não adianta dar aquele exemplo do amigo que consegue, mesmo assim, um assado sem o carboidrato, ele é fora da curva. E por vezes também está aditivado com esteroide anabolizante, que aí muda um pouquinho aqui a regra do jogo. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui então, nesse momento, é exatamente isso. Não preciso zerar carboidrato, não preciso fazer cetogênica para emagrecer, não preciso. É mais uma opção, é mais uma ferramenta que o nutricionista tem para lançar mão, alinhado com um profissional de educação física, com coach, porque tem que estar alinhado ao treinamento, à periodização do treinamento. O treinamento é o rei, a nutrição é a rainha. Então, a nutrição atua nos bastidores para aumentar essa performance que o treinamento está induzindo. Eu acho que ficou clara essa questão. Então, a gente tem que pensar, assim, sempre no balanço energético, tá? No balanço energético é o que conta. Aí, a composição dessa dieta pode ser variada para atingir esse balanço energético, alinhado com o estilo de vida. Na literatura, já tem muitos trabalhos muito bem conduzidos, confrontando toda essa questão que eu coloquei. Será que o carboidrato engorda? Lipogênese de novo? E a gordura em excesso também não vai engordar? Preciso fazer cetogênico ou não? Já tem muito trabalho nessa linha, né? Então aqui, por exemplo, essas siglas, HFLC, é High Fat, rico em gordura, e Low Carb, baixo em carbo. A outra sigla, HCLF, High Carb, cheio de carboidrato, LF, Low Fat. Por exemplo, poderia ter sido uma dieta vegana aqui, ou plant-based, né? Cheio de carboidrato, por exemplo. E ainda assim você consegue emagrecer, cheio de compostos bioativos, uma dieta saudável. Pensa nisso. Estou trazendo um trabalho para exemplificar, um trabalho muito bem conduzido por esse pesquisador, que para mim é uma das referências no mundo quando você pensa em composição corporal frente à composição de dieta, que é o Kevin Hall. Então, em 2015, saiu essa capa nessa prestigiada revista, a Cell Metabolism, onde ele confronta exatamente esses dois tipos de dieta. Uma dieta rica em carboidrato e a outra baixa em carboidrato. Uma dieta rica em lipídio e a outra baixa em lipídio. Nesse trabalho específico, a baixa em carboidrato não chegou a ser uma dieta cetogênica, não chegou a ser, mas reduziu bastante o carboidrato. E um detalhe importante, ambas as dietas aqui foram hipoenergéticas, óbvio, para induzir o emagrecimento. Eram hipoenergéticas, a dieta A e a dieta B, porém com a mesma quantidade de caloria total. Eram isoenergéticas. E a proteína foi igual nos dois grupos. Então, esse é um ponto importante. A proteína foi igual nos dois grupos. Então, era uma dieta isoenergética, hipoenergética e isoproteica. Isoproteica. Proteína exatamente igual. Porque a proteína é um macronutriente um pouquinho diferenciado, que pode estar associado, dentre outros fatores, à questão da retenção da massa magra durante o déficit calórico, durante o processo de emagrecimento, a questão da saciedade e o efeito térmico do alimento, que nada mais é do que a energia despendida pelo seu organismo para digerir, absorver e todo o metabolismo pós-absortivo desse aminoácido, dessa proteína oriunda do alimento. Então, ela é um pouquinho diferenciada, tá? Então, a proteína foi igual. O método aqui foi calorimetria direta, então um método muito assertivo, né, para você determinar com muita precisão o gasto calórico diário da pessoa que participou desse experimento. Toda a comida também foi fornecida pelos pesquisadores. Você morava durante algum tempo nesse laboratório no calorímetro direto, o dia inteiro ali, 24 horas no calorímetro direto, mensurando com precisão o seu gasto calórico, e o pesquisador ofertava aquela comida, que você tinha que consumir aquela comida com fome ou sem fome, tinha que consumir. Mas provavelmente a fome aparecia sim, porque era uma comida que induzia, né, um 30%, na verdade assim, vamos supor, você precisava de 1.000 calorias para se manter com peso corporal, 1.000 calorias, esse era o 100% do VET, valor energético ofertado para manter o teu peso. Ele ofertaria 700 calorias, ele ofertou apenas 70% do VET, então gerou um déficit calórico de 30% do VET, que era mais ou menos ali umas 500 calorias, nesse estudo aqui. Estudo muito bem controlado, diferente de estudos
né? Todos os estudos têm o seu valor, claro, e aí tem que avaliar a metodologia. Esse trabalho que eu estou apresentando é um calorímetro direto. Você mora no laboratório por mais de uma semana. Depois é crossover, quem passou pela dieta A faz a B. Mas é tudo muito bem controlado, então eu tenho com maior certeza, com maior precisão, determinar que o déficit calórico imposto foi aquele de fato e que a composição da dieta se manteve. Isso é muito mais difícil em estudos com N maiores, ou seja, o maior número de participantes, e vida livre, onde a pessoa vai no laboratório, recebe uma indicação de dieta, uma indicação de exercício físico, e a gente estima o déficit calórico imposto, e no retorno, daqui, sei lá, algumas semanas ou meses, cada um respondeu de uma forma diferente. Aí você vê lá o grupo A e o grupo B. Responderam de forma diferente a dieta rica em carboidrato e a outra dieta baixa em carboidrato. Mas quando você vai ver, será que eles realmente fizeram tudo que foi programado em termos de exercício físico, em termos de dieta, alimentação? Será que eles geraram realmente o mesmo déficit calórico? Será que realmente foi isoproteico para todo mundo? E claro que não foi. É muito mais difícil controlar. Num experimento desse aqui, você controla com muito mais precisão. E o que ele observou? Não só nesse, eu vou passar e mostrar um outro trabalho também do Kevin Hall, uma meta-análise agora em 2017, também confrontando essa dieta mais cetogênica contra a high carb, sendo isoenergético e isoproteico, para composição corporal, principalmente em curto espaço de tempo, porque esses trabalhos são em curto espaço de tempo, não teve diferença alguma. Não teve diferença alguma para a composição corporal sendo isoproteico, não deu diferença alguma. Então, esse símbolozinho aqui que eu estou mostrando para vocês é a ideia do fluxo metabólico dinâmico. Fluxo metabólico é dinâmico no nosso corpo. Tenta sair da caixa. Abre a sua mente. O que esse trabalho vem mostrando? Independente da composição da dieta, de novo, independente da composição da dieta, tendo a mesma quantidade de proteína, oscilar carboidrato ou lipídio, pouco que seja, né, ao longo do tempo esse curto, não influencia muito na composição corporal. Nesses trabalhos não houve atividade física vigorosa. Com uma atividade física vigorosa, com certeza, baixar o carboidrato a níveis de cetogênica vai piorar, na maioria das pessoas, a performance. O condicionamento, o treino, pode dar insônia porque está consumindo pouco carboidrato. Enfim, aqui não teve exercício físico. Então, de novo, fluxo metabólico dinâmico do nosso organismo mostra que, ao alterar carboidrato e lipídio da dieta, sendo isoproteico e isoenergético, sendo hipoenergético para induzir emagrecimento, a composição da dieta pouco influencia na composição corporal em curto espaço de tempo. Médio e longo prazo é muito mais difícil dizer, porque é muito mais difícil você ter trabalhos com essa metodologia que conseguem controlar tudo. Em vida livre é quase impossível. Então pensa nisso. A composição da dieta, sendo isoproteico, pouco influencia. Dando sequência, né? É mais ou menos um resumo também. Para o emagrecimento, a gente precisa ter um déficit energético, isso é o número 1, tem que ter. Você calculando ou não, com precisão ou não, tem que ter. Então, de repente, o seu paciente só sair do fast food e começar a consumir mais fruta, legume, verdura, já vai ter um conteúdo total energético menor sendo consumido ao longo do dia. Não preciso nem calcular. Mexi na qualidade e eu já sei que isso vai acontecer. A proteína na dieta vai ser elevada. Proteína não é só carne, peixe, frango, pode ser vegana, inclusive, proteína de origem vegetal, tá? Proteína tem que estar um pouquinho mais elevada na dieta. Mix de carboidrato e lipídio. Então, isso complementa a dieta. É um mix de carboidrato e lipídio. Novamente, não preciso zerar, não precisa ser cetogênica. Não abaixe o carboidrato a nível que piore a sua performance, tá? Não precisa zerar o carboidrato. Ok. Vamos dando prosseguimento aqui. O que a gente vai precisar para o emagrecimento de fato, sustentável? Emagrecimento e os 6 pilares da medicina do estilo de vida. Os 6 pilares da medicina é do seu estilo de vida. Você vai ter que pensar na nutrição, na atividade física, como você maneja o seu estresse, de repente fazendo o yoga, por exemplo,
lendo um livro, escrevendo um artigo, vendo televisão, mais tempo com a família, com o pet, indo no cinema, no shopping, no teatro. Tudo isso conta. Você é um ser relacionável. Ser humano tem que ter relação, humano, emoções. Tudo isso vai contar. Pensa nisso. É estilo de vida. A questão de controlar o tabaco, né, o cigarro, e controlar o álcool também. Além disso, a questão do sono. Sono, gente, tem que dormir bem. Tem que dormir bem. Higienização do sono. Tem vários aspectos que a gente pode melhorar. E lembra? A nossa atleta relatava insônia. Tem vários aspectos. Antes até de chegar em fármaco, por exemplo, a melatonina. Antes disso. Muito antes disso, tem várias coisas que a gente pode fazer. Tá? Então, medicina do estilo de vida, mudando o estilo de vida com mudança de hábito, com mudança de comportamento. Existem ferramentas, né, para você auxiliar o processo, ou seja, a jornada do seu paciente, seja atleta ou não, para ele atingir esse objetivo. Seja do emagrecimento, composição corporal, estética ou performance. Mas o que eu quis frisar aqui, nessa aula, eram as duas caras do carboidrato, se ele engorda ou não. Eu acho que isso ficou muito bem discutido e a gente sabe que ele não engorda, não é bem por aí. Ele é necessário para gerar energia, para a gente performar melhor. Então, a bioquímica salva. Você ter essa questão da bioquímica com você bem enraizada, estudar de fato, ser autodidata, vai te ajudar muito, muito. E vou além disso, Vamos chegar aonde? Não é sobre o lado A ou o lado B, se o carboidrato engorda ou não. Longe disso, galera. Então, botei aqui para exemplificar aquele videogame, tem até o filme, Warcraft. São os dois mundos, né? O mundo dos humanos e o mundo dos orcs, dos ogros, dos monstros. Não é sobre isso, lado A e lado B, a questão se o carboidrato engorda ou não. A gente não quer que a nossa atleta tenha carbofobia, ela tem que se dar bem com o alimento. É muito triste ver um atleta ou não atleta ter uma relação ruim com a comida, com o alimento, que é uma coisa tão natural. Desde que você nasce, ou até antes de nascer, dentro do útero da sua mãe, você já tinha acesso a nutrientes. Você já está se alimentando e tem que se alimentar. Imagina você não ter, né, uma conexão boa com o alimento. Isso é muito ruim, muito ruim. Então não é sobre o lado A ou o lado B do carboidrato, se ele engorda ou não. É sobre valores, respeito, ética e propósito. Como assim, Thiago? É sobre transformar a vida das pessoas com a informação correta. Observe, a atleta chegou no seu consultório cheio de neura, carbofobia, cheio de problema, perdendo performance, anemia, tudo isso. Então é sobre libertar essa atleta do pensamento da carbofobia, permitindo que ela performe e viva melhor sem o complexo de culpa. Olha que libertador isso, você conversar com o atleta sobre bioquímica, fisiologia, dar uma aula para ela, dizendo que ela pode aumentar o carboidrato na dieta, que esse carboidrato não vai aumentar a gordura nem nada disso, e ela vai começar a dormir melhor, ela vai performar melhor. Isso é transformador. Isso você muda a vida dela de fato. É sobre isso que eu estou discutindo com você. Não é sobre apenas se o carboidrato engorda ou não. Perceba essa diferença. É muito mais do que a bioquímica. Então, finalizando, olha a atleta na sua consulta. Anemia, insônia, falta de energia, lesões e principalmente queda na performance, que é o pior mundo para o atleta. Aí perde lá o ciclo olímpico, por exemplo, não performa bem. E olha essa mesma atleta, depois de toda essa discussão de vias metabólicas, bioquímicas com carboidrato e o lipídio, essa questão do déficit, o superávit calórico, engordar ou não. Ela depois da sua consulta. Olha como que ela se aparece agora. É uma outra pessoa, é uma outra atleta. Após a sua consulta, ela está feliz e confiante. A anemia caiu, a insônia diminuiu, as lesões pararam e ela agora está performando muito, muito, muito melhor. E feliz, porque está comendo carboidrato sem culpa, sem medo. E é isso que eu desejo para todos vocês, enquanto profissionais que estão me assistindo agora, e para os seus pacientes, para os seus atletas ou não atletas. Sucesso! Sucesso para todos vocês, sucesso na sua jornada. Sucesso! É isso que realmente eu desejo e pode contar comigo. Thiago Leite. E muito obrigado. E até a próxima.